Foi colete, sim, sim. Então, o que o Mel estava dizendo é que consegue ter acesso à estrutura do banco. É o que a gente chama de catálogo, né? A gente consegue enxergar via SQL todo. Por exemplo, eu quero saber se uma tabela existe ou não. Eu faço a consulta no catálogo, não existindo, eu posso criar a tabela. Um exemplo, né? Bem chulo. Outro exemplo que eu uso muito para isso é quando eu faço o gerador de relatório, onde o usuário vai fazendo as join dele, do jeito que ele quer, e ele consegue fazer um relatório daquilo no final das contas. Porque eu vou montando o SQL à medida que ele vai acessando o catálogo, né? Entendi. No fundo é isso que eu faço aqui, né? Quando eu mostro aqui a estrutura das tabelas, eu estou acedendo ao catálogo do banco de dados, não é? Isto é possível fazer em Hyperfile SQL. Isso, essa era a pergunta. Então é possível também, ótimo. Por isso a minha proposta de fazer o projeto com uma análise com bancos de dados do tipo SQL, Hyperfile SQL, mas que sejam, cujos tipos de dados sejam suportados pelos outros bancos de dados. Por exemplo, as maiúsculas, eu fiz aqui isto em maiúsculas. A sua tela não está aparecendo aí. Opa, eu sempre esqueço disso. Peço desculpa. Share screen. Se fala com a gente de olho fechado? Ok. Portanto, cá está a análise. Eu sei que o PostgreSQL não se importa, mas convém que o nome das tabelas, o nome dos campos sejam todos em minúsculos, não é? Tipo, a moda do Linux, certo, Mel? Isso mesmo, ele é sensitivo. Então, qual é o problema de nós, no nosso projeto, escrevermos isto assim? Não vejo nenhum problema, porque isso é para benefício de todos. Esta coluna vai ser entendida no Hyperfile SQL e também no SQL Server e também no PostgreSQL. O PostgreSQL até admite que você coloque letras maiúsculas, só que você tem que circundar com aspas duplas. Certo. Então, o que torna muito trabalhoso você fazer select, daí sempre com aspas duplas, quando você for referenciar os objetos que tem maiúsculas. Certíssimo. Okay. Portanto... Agora, como é que você vai tirar o melhor dos três mundos? Com a vossa ajuda, porque com a vossa ajuda e com a proposta de tirar partido do grande proveito, grande recurso que é trabalhar com classes, na minha opinião. As classes ajudam muito aqui no WebDev ou no InDev, não tenho a menor dúvida. E eu concordo com você. Fazer uma classe para uma tabela que tenha as operações básicas de CRUD e depois acrescentar aqui a regras de negócio, isto é meio caminho andado para ser compatível com qualquer banco de dados. Se for tudo embutido no código, vamos ter um código monstruoso. Se for tudo embutido no código da aplicação, na camada da apresentação, se fosse tudo embutido aqui nas telas, se eu tivesse que, quando eu quero listar quando eu quero fazer este código, se eu tiver que, em vez de ter instanciado a classe e executado um método da classe, eu tivesse if, tipo de banco de dados, igual, instância, tipo de banco de dados, igual, isto é impossível de se fazer. Quer dizer, não é impossível, mas eu estou a trabalhar na camada da apresentação. Não é aqui que eu devo fazer essas coisas. Os acessos ao banco eu devo fazer do lado das classes. Mesmo porque o web não foi feito para isso, né? Exato. Ainda por cima web, nas páginas web, ainda por cima web. O web você já tem uma divisão de servidor client, né? Ou seja, navegador e servidor. Então, além de tudo, é muito mais pesado. Se você vai escrever muito código nas páginas,
página vai demorar para carregar, né? Exatamente. Mais questões, por favor. Quando é que nós vamos ter essa aula de objetos aí? Vou acabar este framework e o gerenciador de código das classes e de scripts de SQL baseado numa análise, esta minha ferramenta que eu tenho aqui, estou a adaptá-la para ler, tal catálogo, ler uma análise de Hyperfile SQL. Que eu tenho, é uma estrutura de um banco de dados SQL Server. Eu não queria chegar para vocês e dizer, ok, vamos fazer tudo aqui em SQL Server e depois migramos para Hyperfile SQL. Não. Eu sou sensível a quem diz que a Hyperfile SQL tem as vantagens de ser free, de integrar melhor com a ferramenta. Sou sensível a isso. Compreendo e aceito esse ponto de vista, portanto. Postgre, né, que você dizer, né? Perdão? Postgre. Postgre, sim. Esse que aqui está. É este, né? É. Questões que queiram colocar? O que é que vos parece? Esta possibilidade do projeto poder depois vocês, cada um de vocês, adequar ao banco de dados que pretender. Para mim está excelente, Pedro. Pelo que eu peguei o bonde andando hoje aí, peço perdões, tá, gente? Cheguei muito atrasado. Mas o Jorge Matos iria nos demonstrar hoje as facilidades do Hyperfile, não é isso? Facilidades da gente com linguagem Dub Language, a linguagem do WinDev e do WebDev, poder trabalhar com qualquer banco de dados, fiz uma lista de 3, Hyperfile SQL. Sim, Jorge, mas o projeto que a gente vai trabalhar é o WebDev. Sim, mas como a linguagem é a mesma, a linguagem de programação é a mesma, essa parte de CRUD que a gente fizer no WebDev é igual a que a gente faz no WinDev. Bom, como eu não tenho muito conhecimento, desculpa. Não tem problema, não tem problema. No início nós fizemos uma votação aí de que banco de dados, qual seria o melhor, blá, 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 blá. Eu até era favorável ao PostgreSQL por ele ser multiplataforma, né, tanto trabalhar em Linux como trabalhar em Windows. Mas depois que a galera colocou aí como diz, o que o Hyperfile favorece em termos de rapidez no projeto e mais tarde facilidade para migrar para qualquer outro banco, olha, eu acho que não faz nem sentido continuar com qualquer discussão. Bola para frente com o Hyperfile. Ok. O que o Hyperfile oferece em termos de possibilidades de migrar para outra aplicação, para outro banco de dados é assim, você tem uma análise, está aqui uma análise de bancos de dados construídos para Hyperfile SQL. Tem aqui um recurso que é, você chega aqui e diz assim, gerar scripts. E ele vai gerar os scripts para você criar os seus bancos de dados nos bancos de dados que você quiser. Mas, no meu ponto de vista, isto não é suficiente para se poder migrar, fazer um banco de dados, fazer uma aplicação WinDev ou WebDev, que nos interessa, neste caso, WebDev, fazer uma aplicação em WebDev e depois lá na frente utilizar este recurso que a ferramenta disponibiliza. Este recurso serve só para criar o banco, criar as tabelas no banco, não serve para mais nada. Ok? No meu ponto de vista, o projeto que a gente fizer, ele deve estar construído do ponto de vista da camada de acesso ao banco de dados, construído de
uma maneira muito criteriosa, começando por utilizar preferencialmente ou exclusivamente comandos SQL, em vez das funções nativas do Hyperfile SQL, porque assim a gente garante que este código vai ser entendível pelos outros bancos de dados. Essa é a minha opinião. Eu também concordo nesse aspecto. Tem algumas exceções. Por exemplo, quando você manda gravar, você vai usar um HModify, você não vai criar todo o update nessa hora, né? Um exemplo. Quando você está num form, Isso. você está aqui num form, isto não é exemplo para nada, só tem 2 campos, mas você está aqui num form, quer fazer um update, é isso? Exato. A tua proposta é fazer o update mesmo? É invocar um método da classe que faz... O Jorge Matos trabalha com a classe. Invoca um método da classe que faz o update. Entendi. Ou seja, não usa e essa classe editar não usa o HModify, não. Uhum. Está aqui, mas não vai usar. Tá? Por acaso está aqui o exemplo. Estava aqui esse exemplo para... Fiz esse código aqui só para perceber uma coisa. Mas não é isso que a gente vai fazer, não. O que a gente vai fazer é isto aqui, ó. Quando eu estiver em estados e fizer a minha classe, gerar a minha classe, o método editar vai chamar um código que faz insert ou update conforme o registro seja novo, portanto, conforme o contexto seja de criar um registro novo ou alterar um registro. E ele herda tranquilamente uma classe da outra, como você trabalha com classe normalmente? Ou... Herda, sim. Essas classes que eu tenho aqui, que eu chamaria de classes básicas do framework, okay? Elas depois são herdadas quando eu faço uma classe aqui, eu utilizo esta sintaxe. Isto significa para esta classe vai herdar os membros e os métodos esta classe aqui vai herdar desta e herda, porque depois fica cá, por exemplo, isso aqui não faz parte dessa classe, faz parte dessa. Está aqui. É um método dessa classe. Herda bem, sim. Deixem-me só para terminar por agora, propor-vos o seguinte, em termos de normalização de bancos de dados. Do meu ponto de vista, toda a tabela tem que ter uma chave primária que será definida no Hyperfile SQL como sendo do tipo Automatic ID. Isto corresponde ao serial no PostgreSQL e ao inteiro com identity no SQL Server, certo? E também, na minha opinião, toda a tabela deve ter uma coluna versão do tipo numérico, do tipo inteiro. Estas duas colunas devem pertencer a todas as classes, todas. Chave primária e uma versão. Não quer dizer que uma tabela não possa ter também uma outra chave. Posso definir isso assim. Posso dizer que isto é uma chave única. Okay? Mas para efeitos de relacionamento e para efeitos de normalização do código, eu tenho que ter sempre um ID, um Automatic ID em toda a tabela. Todas elas, todas. A versão é para poder controlar o acesso concorrencial à mesma linha da tabela. Quando 2 ou mais usuários
vão alterar o mesmo registro. Eu no SQL Server faço isso com a coluna do tipo timestamp, como o Hyperfile SQL não tem timestamp, eu pensei e ensaiei e cheguei à conclusão que é possível criar uma versão de cada linha da tabela. Quando o usuário entra aqui assim, quando o usuário entra, okay, vou mostrar-vos aqui, ó. Vou colocar isto visível, ok? Estes dois campos aqui visíveis. E aqui na minha forma, eu vou colocar também visível o ID e a versão, ok? Visível, então, visível e visível, ok? Pá, só que isso não pode ser tão grande. Acho que 100 aqui. 100 e 100. Vejam, quando eu leio o registro da minha tabela para uma grid, eu tenho aqui deste lado escondido os IDs e a versão da linha de cada um destes registros. Minas Gerais, ID 17, versão 1. Quando eu faço modificar, o programa vai, quando eu faço modificar, aqui assim, sexto screen. Está mapeado aqui. Select. A ideia é ter do lado da aplicação, nem sequer está mostrando nada ainda. Aqui também não está. Pois, já sei porque que é, pessoal. Porque eu mudei isso para aqui. Toda demonstração tem que dar um furo. Vou voltar ao SQL, vou voltar ao Hyperfile SQL. Opa. Ok, vou passar a ter acesso ao Hyperfile SQL. Continuo a ter os mesmos dados do lado de cá, faço modificar e agora vejam, ele traz-me 2 sets, o estado do Acre. Acre, está aqui o set, versão 7. Estão a ver? Quando eu faço salvar, no momento em que eu salvo, eu faço o update com estas condições. O ID tem que ser 2, porque alguém pode ter excluído nesse momento, vamos supor que isto era possível excluir, alguém excluiu, portanto o meu update já não é possível ser feito. Ou então alguém fez um update e a versão já não é 7, é 8. E portanto, se eu agora fui consultar, ela está em versão 8. Cada vez que eu salvo, ele vai incrementando a versão da linha da tabela. Okay? E portanto, desta forma eu garanto que 2 ou mais usuários não podem alterar o mesmo registro de qualquer tabela, seja qual for o banco. Não preciso fazer logs, nem nada disso. O Hyperfile SQL tem os logs, pode-se fazer os logs, mas eu sou radicalmente contra isso, porque faz o log do lado da aplicação,
o cara atende o telefone, vai tomar café e o registro fica bloqueado e ninguém mais acede. Eu não trabalho assim, eu trabalho com aquilo que a teoria se chama o acesso concorrencial otimista, ou seja, eu parto do princípio que ninguém está mexendo aqui, mas quando eu vou salvar, eu verifico essas condições. Só é possível salvar as minhas alterações, que assim, se no banco, neste momento em que eu clicar aqui, existir estes valores aqui. Pode não existir o ID2, repito, porque alguém me eliminou este registro, ou a versão já não está em 11 porque alguém alterou. Se ninguém alterou, eu consigo proceder à minha alteração. Era mais isso que eu vos queria dizer, portanto. Eu queria vos passar este tipo de metodologia, de ter nas tabelas sempre um ID e sempre uma coluna que consiga obter a versão da linha na tabela. O Matos, Jorge, Sim. o Jorge já tinha mostrado isso para a gente no curso lá do Nazareno, do SQL. Exatamente. E na época achei um negócio assim fantástico essa tua ideia, porque realmente essa, como tu chama, concorrência otimista, né? Isso mesmo. Eu no SQL Server dá para trabalhar muito bem. Sim, no SQL Server você tem uma regra de negócio até para tratar esse tipo de problema, né? Através de um gatilho você consegue facilmente tratar essa coisa. Mas achei essa tua fórmula aí fantástica e realmente dá certo. Quer dizer, o sujeito sai para almoçar, qualquer outra pessoa consegue fazer a alteração. Se ele deixar o registro aberto na tela, a versão só vai alterar quando ele clicar em salvar. Enquanto não houver isso, outra pessoa qualquer vai fazer a mesma operação. Exatamente. Eu concordo, acho o método aí para o Hyperfile e para o projeto sensacional, a inclusão dessa versão. Isso consegue-se implementar isso também no Hyperfile SQL sem que tenhamos que usar as funções nativas da PCSoft para bloquear registros, porque há muitos anos atrás eu trabalhava dessa maneira, nos primórdios do WinDev, em 1995, 96, 98, 2000, quando eles ainda não tinham o Hyperfile SQL, só tinham o Classic, o Hyperfile Classic, era para poder gerir, melhor dizendo, o acesso concorrencial na rede. Quando eu fazia uma modificação, eu primeiro bloqueava o registro, mas eu dei muito mal com isso, e hoje em dia, com o volume de dados, com aplicações de médio e grande porte, com dezenas e centenas de usuários a trabalhar em cima do mesmo banco de dados, não pode pensar assim, mesmo que seja com Hyperfile SQL. E na ótica de transação, isso aí não entra, né? Na ótica da transação, isso não entra, mas nas classes você pode implementar transações. Pois é, porque... Pode e deve implementar transações quando você desencadeia um procedimento que vai mexer em mais que uma tabela, né? Pois é, porque é quase impossível você fazer um rollback na mão. Sim. Não, porra, fica uma coisa assim muito bruta. Sim. O Hyperfile SQL também tem o seu negócio de transações, portanto também é possível implementar as transações desse lado, e os outros bancos, aí eu estou tranquilo, sei que eles lidam muito bem com transações. Mais questões, por favor? Eu estou curioso para ver como é que você vai administrar essas diferençazinhas. Ok. Dentro de muito poucos dias isto está pronto e eu faço uma apresentação geral e passo para vocês. E depois vamos ensaiar e vamos vendo os resultados na prática como é que isto trabalha. Já no projeto do ERP, com base portanto, nas especificações que o Nigri passou para nós. Vamos pôr aquilo que o Nigri precisa, que está passando para nós, e que vocês também vão usufruir, a trabalhar desta forma. Depois o Nigri opta se quer que Hyperfile SQL ou se quer SQL Server, porque eu sei bem qual é a opinião que o Nigri tem a esse respeito, em relação ao cliente dele.
E a questão do usuários, como é que você pretende fazer? Usar o usuário do próprio banco ou criar uma tabela de usuários para poder ter o acesso à parte? O Hyperfile SQL não lida bem, embora na documentação eles dizem que eles têm um recurso próprio que é o grupo R para gerar as permissões, mas é um recurso autónomo que se pode integrar no projeto. Mas ele não lida muito bem com, que eu saiba, eu não tenho a certeza absoluta que ele possa lidar com autenticação Windows, por exemplo, embora eles dizem que sim, pode ser, mas... Nesse caso, a auditoria fica bastante prejudicada, né? Ou você não trabalha com auditoria direto no banco? Está a falar dos logs, por exemplo, né? Isso, a auditoria do que foi feito, né? Todos os registros aí para poder fazer uma auditoria rápida. Certo. Isso não é impossível com o gerenciamento dos usuários através de uma tabela própria dos usuários que está no banco de dados. Né? O que é que o Melo acha? Ou seja, a autenticação ser feita com base numa tabela que está lá no banco de dados. Você abre mão da segurança do banco de dados para poder ter um acesso a um usuário que pode tudo para você poder fazer a limitação via programa. Pois, eu sei. Ou seja, quando você está a se referir portanto, ao acesso não por Windows Authentication, por exemplo, no caso do Windows, mas ser por autenticação mista, não é? Portanto, que cria um usuário no banco e aquele usuário é único para a aplicação toda, não é? Exato. É um perigo isso. É, porque ele tem permissões para tudo, não é? Não, porque tem um PHP da vida, porque tem outros clientes que poderão acessar o banco, né? Sim, sim. Vou anotar aqui, Mel, para colocar na lista de discussões a questão dos acessos ao banco. Como é que você resolve essa situação? E o acesso direto pelas regras do banco. Cada usuário tem suas permissões direto no banco de dados. Ah, muito bem, muito bem. O banco de dados deixa ou não deixa e acabou. O banco de dados manda. Devolve um erro, ele tenta fazer alguma coisa, o banco devolve o erro, se ele não tiver permissões. Entendi. Conforme o código, eu mesmo posso capturar e avisar o usuário, ó, isso aqui está vermelho para você. Mas daí começa a ficar muito personalizado em cima. Há pouco nós tivemos uma apresentação, do ERP, por exemplo, e não foi falado nada a respeito sobre isso, sobre essa parte que eu particularmente acho muito importante. Da parte das permissões no banco, né? E a auditoria, a permissão do banco, para mim isso é uma condição fundamental. Você está a falar disto, né? Portanto, um user no próprio banco. Isso. Em vez de ter aqui uma tabela de usuários, por programação aceder, criar e editar usuários aqui no banco, né? Pela própria conexão com o banco, você pode dizer que é ela com prompt, ou seja, aonde o usuário vai ter que dar o usuário e senha é do próprio banco. Certo. Você tem como chamar essa função do banco. O MSSQL tem e o PostgreSQL tem. Ótimo. O FSQL eu já não sei se tem. Tem. Tem sim. Certa vez um cliente meu me ligou e disse, olha, está desaparecendo o registro aqui do teu sistema. Eu fiquei, pô, mas como é que pode estar desaparecendo? Não desaparece, o registro está lá e se você excluir, ele desaparece, senão ele não sai daí. Não, está desaparecendo, porque eu tenho certeza que isso aqui estava dentro do sistema e tudo mais. E eu fiz um sistema de auditoria, mais na base da operação feita
E o cliente Sim. não sabia que eu tinha esse sistema. Aham. Então, pacientemente fui até o cliente, para não parecer que eu estava fazendo pela internet qualquer alteração. Artimanha, sim. Uhum. E na frente dele, peguei e abri o arquivo de log, onde ficava tudo anotado. E nós percebemos que, num determinado dia lá, o terminal que ficava no balcão, das 11 horas até as 11h40, alguém ficou excluindo só, é um sistema de fichas, né? Ficava excluindo só as fichas ímpares, ou seja, o cara ficou brincando entre bater o delete e flechinha para baixo ali. Ele conseguiu excluir 130 fichas. Mas, graças a eu ter essa auditoria, eu pude provar o dia e a hora em qual terminal. Eu disse, não, mas eu não quero provar o contrário, eu só quero garantir que cada um faça só aquilo que é de sua competência. Claro. E com isso, a partir de então, a cliente resolveu adotar todo o sistema de segurança, que ela viu o quanto que é bom você ter a auditoria. E tendo auditoria, você não vai discutir com ninguém, né? Ou seja, quem fez isso, como é que estava, quero voltar, não quero, quero tirar essa permissão, não quero, está tudo lá dentro do banco, fica bem facinho de você fazer a auditoria em cima. Não é do tempo do bonde, viu, Leandro? No tempo do bonde não tinha computador. Era só máquina calculadora, no máximo. Não, essas questões de segurança são críticas, né? São fundamentais num sistema que seja Profissional. que tenha profissional, que tenha que inspirar confiança às empresas, né? Não ao cliente. O elemento humano é curioso e ele não erra porque quer. Ele erra, se ele errar porque quer, ele não está errando, ele está acertando, ele está fazendo aquilo que ele queria. Então é importante ter essa parte para a gente poder ter a chance de dizer quem é que errou. Está anotado aqui. Está anotado. Mais questões? Então, se não tiverem mais perguntas, a gente ficaria hoje por aqui. Eu continuo trabalhando quer no framework, quer lá na plataforma web. Ledo, você ainda está aí? Só 2 segundos, porque gostava de mostrar isso aqui. Ó. Para esse projeto, eu estou fazendo uma extranet para gerenciar o projeto e gerenciar as vossas ideias e documentar, basicamente para documentar o projeto. E isto sendo numa extranet, isto fica acessível a quem participa do projeto. E, portanto, quem está aqui pode consultar e pode pôr opiniões, pode registrar, está partilhada, a informação que está guardada está partilhada, está acessível. E, portanto, eu penso que é muito importante a gente se organizar desta forma, assim, documentar o projeto. E no SCM, quando você for pegar alguma rotina, você abre um tique ali, como é que você faz? Essa é a ideia? Não, o SM você pode fazer individualmente com o seu webdev, você vai buscar lá as versões, é independente, digamos assim. Aqui é mais para outras coisas, você quando, por exemplo, você abre um ticket para fazer uma proposta, por exemplo, fazer uma proposta de um procedimento, de uma funcionalidade, pode abrir um ticket para isso, para depois ser discutido nas reuniões. O SM não, o SM você vai buscar as últimas atualizações que foram feitas no projeto. O projeto direto, né? Não, mas é que quando você quer fazer o logout para você poder fazer alteração, eu imaginei que você pudesse abrir um ticket, né? Por exemplo, cá está, para manter as pessoas informadas, não é? Para saber o que está sendo feito. Exatamente. Então, se abrir o sem ser pelo Skype, quer dizer, pode ser pelo Skype na mesma, mas aqui fica guardado, né? Não só guardado, fica documentado para que qualquer um que não esteja na hora lá, senão você tem que sair no Skype falando no grupo, eu nem sempre leio o grupo, então é uma coisa mais difícil. Agora, se estiver aqui, é mais objetiva. Sim.
Era isto que eu Portugal tinha tem, para vos... Diga. Matos, Sim. aí em Portugal tem um sanduíche chamado cachorro-quente. Cachorro quente, tem cachorro quente, sim. Minha mulher disse que eu vou comer cachorro frio, porque eu atrasei. Cachorro frio, ok. Sim, senhor. Meus amigos, obrigado pela vossa atenção. Até uma próxima oportunidade que vai ser dentro de pouco tempo, em poucos dias, está bem? Eu Parabéns, Matos. Está bonito estou o em trabalho. coordenação com o Jorge Barros e o Jorge Barros vai-vos mantendo informados e voltamos a falar dentro de poucos dias, tá bom? Mais uma vez, parabéns. Está bonito o trabalho. Viu? Muito obrigado. Obrigado e parabéns para você também pelo seu contributo, que é muito importante. Você, o seu e toda a gente. Jorge Matos, obrigado aí, viu? Beleza a demonstração. Show de bola. Obrigado, Leto. Até um dia desses. Tchau. Boa noite. Aos demais colegas, boa noite.